Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, de Samitiba, capítulo 3, Filhos não nascem com manual, o texto, o desafio de educar. Educar não é deixar a criança fazer só o que quer, buscar saciedade. Isso dá mais trabalho do que simplesmente cuidar dela, porque equivale a incutir na criança critérios de valor. A criança é regida pela vontade de brincar, de fazer. A cada movimento está descobrindo coisas num processo natural de aprendizagem. Junto entram os valores. Construir uma casa é muito fácil do que reformá-la, muito mais fácil do que reformá-la. Reformar, no caso de um filho, seria o mesmo que sempre dizer não para algo que ele já fez muitas vezes. Melhor ensinar aos poucos. Quando quer fazer alguma coisa, a criança observa a reação dos pais. Se houve um não, insiste. Quer testar se o que dizem é mesmo para valer, até incorporar a regra. Leva algum tempo, mas ela aprende, então aquele critério de valor passa a fazer parte dela. É interessante notar como desde a tenridade a simples repressão já não funciona. É preciso estabelecer uma diferença ao incentivar o comportamento certo. A simples aprovação é uma recompensa para a criança, como o silêncio é uma permissão. Quando já adquiriu movimentos próprios, a criança precisa aprender o que pode e o que não pode fazer. Ao caminhar, tem de saber que convém desviar-se na mesa e a cadeira. E quando a criança cair no chão, os adultos não precisam sair correndo desesperados para socorrê-la, a menos que se machuque seriamente. É importante avaliar o que aconteceu de fato. Por estranhar a situação, a criança pode chorar sem nem mesmo estar sentindo dor. Use o método pare, escute, olhe, pense e haja. E pode nem ter sido um tombo. Crianças pequenas costumam cair por não saber parar. Ficam de pé, andam, disparam, mas não sabem brecar. Então jogam-se no chão para parar. E a mãe e o pai correm a acudir pensando que foi uma queda perigosa. Elas têm de aprender que podiam não ter caído ou esbarrado na mesa. Não foi o chão nem a mesa que as derrubou. O tapinha que os pais dão no chão, chão feio, passa a ideia equivocada de que o agrado tira a dor e dá a falsa sensação de que a criança está certa. A afobação e a reação exagerada dos pais geram insegurança na criança. Também não sou favorável a que se limpe o caminho da criança, tirando-se mesas, cadeiras e tudo o que for preciso para que ela não se machuque. Talvez ela se choque uma ou duas vezes contra a mesa, mas aprenderá a ter cuidado. O que pode atrapalhar é os pais brigarem com a mesa, dando-lhe tapinhas recriminadores enquanto dizem mesa feia. Nas voltinhas futuras e maiores que os filhos vão dar na escola, por exemplo, os pais não poderão dizer escola feia, cada vez que não se saírem bem. Na adolescência, as voltinhas sociais serão ainda maiores, longe da vista dos pais, que não poderão dizer os errados são suas más companhias. Quando seus pit-stops em casa já não lhe satisfazerem mais, os filhos farão paradas em outros lugares. Então, dependerão muito mais do que têm dentro de si mesmo do que dos pais. Poderão encontrar combustíveis melhores ou piores, e um dos combustíveis mais perigosos são os que já dissemos, as drogas. Então, gente, assim, a questão de educar um filho realmente não é mole, não é fácil. E são detalhes, vocês percebem através da leitura que são muitos detalhes, né? A gente como pai e mãe, principalmente de marinheiro de primeira viagem, a gente tende a achar um culpado para o filho, né? O filho nunca tem culpa de nada. A gente tende a fazer isso, né? Se a criança cai, o chão é que não... Ah, chão feio, chão ruim, né? Você não podia ter feito isso com meu filho... Ou então se ele bate a cabeça em algum lugar, ai que parede, filha da mãe, não, você não pode fazer isso com ele, não pode machucar ele, né? Então a gente tende a achar um culpado, já começa por aí, o filho da gente nunca é culpado de nada. Ou quando o pai e a mãe é muito ignorante, o filho tem culpa de tudo. O meio termo, esse é o grande desafio que a gente tem, o meio termo. Caiu, a gente tem que observar se ele se jogou porque não soube se frear, caiu porque ele não foi atento, caiu porque aquele objeto realmente estava na frente e estava atrapalhando. Então a gente tem que observar todo o trajeto dessa criança, todo o contexto para poder julgar e resolver. E geralmente a gente resolve como? Enfrenta. O certo seria isso.
Independente se foi a mesa culpada mesmo ou não, se foi um tapete que ele escorregou, se foi a criança que freou e tombou, né? Se foi a criança que não conseguiu se equilibrar, porque ele vai crescer. A gente tem que já começar a imaginar como que vai ser para ele resolver essa situação no futuro. Se pequeno eu achar um culpado para tudo, ele vai crescer achando que a vida lá fora também, todo mundo é culpado pela infelicidade dele. E sendo que muitas vezes é ele mesmo que está causando aquela infelicidade. O tombo que ele coloca aqui, simbolicamente, a criança se jogou ou ela caiu de fato? Quando ele se torna adolescente, ele está bebendo, ele está fumando, ele está usando droga, porque ele se jogou nisso ou porque alguém induziu ele, alguém obrigou ele a usar. Então, se a gente for fazer um parâmetro, né, da criança pequena e ele vai crescendo até a fase adolescente, né, entrada da fase adulta ali, que é quem eu sou, para onde eu vou, o que, que eu quero, né, que fica muito na dúvida, muito inseguro. Se eu desse insegurança para ele quando criança, a insegurança dele lá na frente é muito maior. Então eu tenho que dar a segurança. Você caiu? Tá doendo onde? Tá doendo onde? Eles vão fazer aquelas caretas de tudo que é tipo, faz chorar, tá não querer mais. Aí você fala, quando você parar de chorar, você me fala. Que aí eu vou ver o que que tem aí pra poder te ajudar. Machucou? Eu quero saber onde machucou. Você tem que me mostrar onde tá machucado. Se não tá machucado, ele não tem o que mostrar. Você fala, então tá, então caiu, assustou. Você foi só um susto. Levanta, tá tudo certo, continua andando. Ah, não, caiu, machucou o joelho. Então vamos lá, mertiolate, né? Pomada, gelo, a gente vai tomar providência. Ou seja, você está ensinando a criança que para cada tombo existe uma solução. Se não tem nada, não tem nada. Levanta, sacode a poeira e tchau. Se tem, tem que ser resolvido. E na vida, lá fora, vai ter que ser assim. Ele vai tirar uma nota vermelha numa prova, ele vai ficar chorando? Não. Aconteceu a nota vermelha? Por quê? Ah, professor é que não presta? É isso que eu vou falar para ele? Não. Mesmo que a professora não preste, eu jamais vou fazer isso. Vai falar, não, você tirou nota vermelha, a parte pode ser da professora, mas estuda mais que você passa. Então, aqui tem um problema para ser resolvido. Você tem que estudar. Mas mesmo que eu estude, a professora está de perseguição comigo. Tá perseguição por quê? O que você fez? Qual é o problema? Vamos resolver para ela não te perseguir mais. Todo problema que tiver tem que ser saciado, tem que ser resolvido. E educar é isso, é você buscar soluções, né? A criança vai chegar a um dado momento que ela não vai ter mais o pai e a mãe do lado. São os pit stop que ele está falando aqui. A hora que ele tiver o pit stop com um amigo todo torto, olha, se beber resolve, se fumar resolve, se usar droga resolve, acabou. Agora, se ele tiver a autoestima no lugar, se ele tiver os ensinamentos que o pai e a mãe deu, os valores, os princípios, uma estrutura forte, pode vir quem for querer fazer a cabeça dele que vai falar, eu não quero. Eu tenho outra solução para isso. Eu tenho saídas, que eu não preciso usar artifício, né? Mas se ele não internalizou esses ensinamentos, esses valores, esses princípios, as escolhas dele vai ser a pior possível. E aí cabe a quem resolver, depois que ele se torna um adulto? É ele mesmo. Ele vai ter que acabar com esse conflito. Só que nem o Samitiba colocou aqui. Você fazer uma casa não é tão difícil. Agora você quebra uma parede, reforma, quebra outra parede, reforma. Você começa a modificar essa casa pronta, dá muito mais trabalho. E eu falo de tabela, viu, gente? 16 anos mexendo nessa casa onde eu moro. 16 anos, não foi 16 dias, 16 semanas não, foram 16 anos. Mexia numa parede, depois tinha que mexer na outra, depois tinha que mexer no teto, depois tinha que mexer não sei aonde, porque reforma não acaba nunca. Agora, a construção faz o alicerce, os valores, os princípios. Levanta as paredes, é o desenvolvimento do ser humano. Baseado naquele alicerce de princípio e valor, não tem quem derrube essa casa. Não precisa mexer mais, tá tudo certo. Agora você deu o alicerce de valores, de princípios, mas a criatura está sempre tirando aquilo que você ensinou. Você dá isso, ela vai lá e fala, isso aqui não me serve.
Só que eu vou fingir que estou aprendendo, mas só para poder viver aqui enquanto eu estiver por aqui. Depois que eu sair daqui, eu vou fazer o que eu quero. Então, ou seja, não está entrando os princípios e valores que o pai e a mãe tá dando. Ele vai crescer e vai falar, beijo, tô indo embora e agora eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Tudo aquilo que você ensinou, ele fingiu que aprendeu. Ele foi dissimulado com você, existe isso. E aí ele vai chegar lá fora e vai fazer tudo ao contrário daquilo que você ensinou. E vai achar que isso é certo. Porque ele acha que foi sufocado a vida inteira por você, pelos valores e princípios que você procurou dar. Ele vai te julgar, te condenar, vai falar, eu fui maltratado a vida inteira, eu fui pisoteado a vida inteira, ele vai se vitimizar até não querer mais, enquanto você fica com cara de quê mesmo? Putz, eu tentei fazer o mais que eu podia e o cara não aprendeu nada. Primeiro, o pai e a mãe se culpam até não querer mais, né? Onde foi que eu errei? Quando vê o filho drogado na rua, onde foi que eu errei? Por que que ele escolheu esse caminho? O pai e a mãe ficam sem entender nada. A princípio é isso que acontece, é um choque. Depois o pai e a mãe sentam e falam, não, peraí, o meu alicerce está firme aqui. Eu tenho certeza que eu fiz um alicerce firme. Mas e por que que ele não é firme? Por que que ele não é alto, né? Tem um amor próprio, tem autoestima, por que que ele não consegue ter autocontrole? Por quê? Se aqui tá tudo certo. Então a gente procura fazer o que é melhor, o alicerce firme e forte, e tem que ter consciência tranquila que a gente está fazendo isso. Agora, se não tiver, é o momento. Trabalhar isso na educação dos filhos. E o professor é a mesma coisa. O professor é a mesma coisa. Você vai dar todo o alicerce na sala de aula para os seus alunos, baseado em princípios e valores. Não vem com essa história de que é só história, geografia, português, matemática, não. Tem que ter princípios e valores dentro da sala de aula, sim. Disciplina, organização, ética, empatia, amor, amizade, paz, tem que ter. Porque na hora que aquele aluno sair da sala de aula, ele vai ter as escolhas dele lá fora de acordo com o que a professora também deu na sala de aula. Não adianta nada, tem 8 professores no ensino fundamental 2 e médio. Um entra, não pode mastigar chiclete, o outro entra, mastiga chiclete, o outro entra, distribui chiclete. Pô, o que vai ser desse distinto lá dentro da sala de aula? Os professores precisam entender que o alicerce na sala de aula é feito de uma forma só. Todos devem falar a mesma língua. Diretores, coordenador, supervisor têm que trabalhar isso. Ah, mas é um país democrático, cada um faz o que quer, tem a lei de cátedra. Tem um monte de coisa que vai deixar o professor trabalhar a livre escolha. Mas espera aí, se é o que é a base, é a formação de um ser humano, esses diretores, supervisor, coordenador, professores, faxineiro de escola, merendeiro de escola, tem que sentar todo mundo e falar, vem cá, nós vamos falar uma língua só. Ah, não pode mastigar chiclete? Não pode para ninguém, ninguém vai mastigar chiclete. Ah, não pode ir no banheiro? Ninguém pode ir no banheiro, tem hora para ir no banheiro. A hora da entrada vai no banheiro, na hora do recreio vai no banheiro, se a criança apresentar o atestado que tem problema de rim, aí ele vai no banheiro, eu dou aula para ele lá dentro do banheiro, não tem problema. Mas se ele não tiver problema de rim, ele vai ficar dentro da sala de aula. Se todo mundo falasse a mesma língua dentro de uma escola, não ia ter tanto drogado na rua, gente. Mas não ia mesmo. Se o pai e a mãe deu alicerce de valores e princípios, se a escola está dando alicerce de valores e princípios, estão cercando esse ser humano para que ele seja um cara do bem. Um ou outro ainda vai escapar, porque é uma questão de escolha, não é uma questão de alicerce. Mas para educar, e outra, a gente educa no banho-maria, quando se tem disciplina, organização. Eu saía com crianças na rua, com 60 crianças na rua, eu e Deus, mais ninguém. Nunca perdi um aluno, nunca tive problema de aluno, ele foi ali, até esses dias atrás veio o Pedro em casa. Tem que ser, né, Pedro? Falei para ele assim, você foi o único aluno que estava fazendo apresentação de música dentro de um quartel do 2º de choque, que deu uma escapada na hora da apresentação. Tão terrível que ele era, que ele na hora da apresentação, todo mundo lá cantando para os policiais, ele conseguiu dar uma escapada para ir no banheiro, que ficava perto de uma piscina. Falei, gente, foi Deus que olhou, porque todo mundo intertido com a apresentação, inclusive a professora, e quando veio o Pedro, veio vindo lá. Falei, onde você estava, menino? Aí eu fui no banheiro.
o banheiro do lado da piscina. Falei, foi Deus que não deixou ele cair lá dentro daquela piscina. Foi a única história assim de um aluno que saiu mais ou menos do eixo, foi esse Pedro. Eu nunca tive aluno que saísse de perto de mim, que teve o Felipe, há muitos anos atrás, mas não saiu assim tão longe como o Pedro, não. O Pedro foi pro banheiro, voltou e eu não vi. O Felipe, assim que eu sentei para fazer um piquenique dentro do Parque do Ibirapuera, ele viu um pessoal do regimento de cavalaria e ele pegou a forminha dele com as tortas e foi até os policiais para levar a torta para o policial. Mas era na esquina onde eu estava. Eu, com a molecada sentada no chão fazendo piquenique, falei, cadê o Felipe? Ah, professor, tá lá na esquina, lá, com os policiais. Ele deu uma corrida até a esquina onde a gente estava, lá no Parque do Ibirapuera, e levar a torta pro policial. Esse menino chorava de medo de polícia. Na hora eu não sabia se eu pegava ele, botava ele de cabeça para baixo, pendurado numa árvore, ou se eu pegava os policiais, né? Porque eu falei pra polícia, falei, ele tá aí com você, nem precisa dar um aceno para mim, falar, professora, tá aqui? Né? E eu lá procurando. Mas assim, deu para ver aonde estava. Já o Pedro não deu. O Pedro, quando eu vi, já estava voltando. Foi 2 casos em 32 anos de carreira. Porque quando você dá aquele alicerce, que você dá a questão da disciplina da organização, eles ficam tudo perto. Criança não sai de perto, eles respondem tudo que você pergunta. Eles, na verdade, eles têm até medo de sair de perto. Porque eles ficam naquela, se eu sair de perto, a professora vai brigar. A professora quer que fique aqui, então eu vou ficar aqui. E não é uma coisa que você exige brigando. Você mostra. Se você sair de perto, você pode se perder, alguém pode te levar. Então fica perto da professora. Não sai de perto. Eu entrava em quartel, às vezes algum policial ficava, vem aqui, molecada, não sei o que. Eu falava, opa, vamos lá, na fila, todo mundo junto. Eu sei que vocês querem brincar com as crianças, vocês querem ser legais, mas tem que conter na disciplina. Então, a disciplina, você colocar a criança a par de todas as coisas que podem acontecer de bom e de ruim, se ela sair daquele momento ali perto de você, aquilo ali te dá uma tranquilidade para trabalhar fenomenal. Eu saía com eles com um saquinho no bolso, orientava a levar papel higiênico numa bolsa, uma garrafinha de água e o saquinho. Dentro do ônibus, se começar a passar mal, bota o saquinho na mão, qualquer coisa vomita no saquinho, quando descer é só amarrar e joga no lixo. Mas na tranquilidade. E eu cansei de ver professora se descabelando. Ah, eu fui pra excursão, o moleque vomitou, a gente não sabe o que faz, não sei o que na hora, tá. Eu falei, gente, eu não preciso nada disso. E quando eles esqueciam o tal do saquinho, um colega corria e emprestava o saquinho, né? Que não estava usado, lógico. Então, assim, era um pelo outro. Eu nunca tive problema com aluno fora da escola. Nunca. Teve esses 2 episódios, Pedro e Felipe, que eram 2 alunos assim, que 2 casos atípicos e que não foram tão longe, né? Foram próximos. Mas foi 2 casos em 32 anos, tá bom, né? Agora tem professora que toda vez que sai traz novidade. E hoje em dia no ensino fundamental 2 e médio ainda tem o problema da bebida, que eles carregam dentro do ônibus falando que é Coca-Cola e eles misturam lá um monte de coisa na garrafa e saem bebendo na frente do professor, o professor nem vê. E se vê, finge que não vê, porque não quer arrumar encrenca. Então, esse desafio que a gente tem em educar é nos mínimos detalhes. Pode, não pode, pode, não pode. Caiu, levanta. Tá com problema? Vamos resolver. Não é tá com problema e ai, tadinho, porque se você já cria com uma autoestima forte, um autocontrole forte, o cara ainda se vitimiza, imagina se você não criar dessa forma, se você não educar dessa forma. Aí é mais vítima do que nunca, né? Aí vira esses caras que matam por aí, são vítimas da sociedade. E aonde que eles são vítimas da sociedade? Porque a mesma oportunidade que um cara desse teve, o outro que fez faculdade, que se desenvolveu, também teve. Eu não acredito em vítima de sociedade. Eu acredito que todos da sociedade são responsáveis pela educação de um ser. Não é só o pai e a mãe, não. Porque se a sociedade tem uma boa conduta, se a sociedade não tem corrupção, não tem a quebra de valores, se a sociedade é uma sociedade equilibrada, esse ser vai se desenvolver equilibradamente também. A sociedade tem obrigação com todos. Mas não que o serzinho vai ser vítima da sociedade, porque ele teve sempre as escolhas, ou bem ou mal, eu faço ou não faço, eu assumo ou não assumo, ou eu bebo ou eu não bebo, eu uso droga ou não uso, ele tem a livre escolha. Mas o pai e a mãe dão o alicerce, professores e escolas mantêm esse alicerce firme no acabamento do ser, e aí ele sai pronto para a sociedade e a escolha é dele.
É isso que eu penso, é isso que o texto traz para nós. Então, que a gente tem essa responsabilidade dos detalhes. Tem uma menina que foi minha aluna, tenho como se fosse uma filha, ela vem aqui em casa com os filhos dela. Às vezes, ontem mesmo na mesa, o menino tava com o celular na mão e a gente conversando em volta da mesa, tadinho, ele pequenininho não tem muito o que conversar. E ele lá no celular, ela falou assim, dá para desligar esse celular na mesa? Aí eu falei para ela assim, não, pode deixar, porque ele não tá conseguindo conversar, acompanhar, né, o raciocínio de conversa da gente. Ela falou assim, não, mas ele também gosta de tal coisa, não sei o que. Ela começou a puxar ele para conversa. Eu achei interessante, porque eu já errei nisso, eu já falei isso em outro vídeo. Quando eu conversava com pessoas e o filho estava por perto, mãe, não sei o que, mãe, não sei o que, eu falava para ele assim, agora não. Depois eu converso com você, agora eu tô conversando com eles. Então, eu errei nisso algumas vezes de falar pro filho, sai da conversa, porque a tua conversa não tem nada a ver com a conversa que nós estamos tendo aqui. E eu achei bonitinho que ela tentou trazer ele para a conversa que a gente estava. Então, isso é o certo, isso é o correto, né? Como eu errei e reconheço que errei, não adianta eu chegar aqui e falar assim, não, eu fiz tudo certo. Não, tem coisas que eu errei. Eu assumo que eu errei. E aquele momento ali eu estava errando de novo. Inconsciente, eu falei, né? Pode deixar ele com o jogo, não tem problema nenhum. Ele não tá acompanhando a conversa. Ela falou, não, mas ele entende disso, ele gosta daquilo, não é? Fala aí o que você entende. Aí ela puxou ele para a conversa. Eu falei, ponto para ela. Tá certo. É os mínimos detalhes. Ela estava atenta aos detalhes da educação daquele menino. Eu, desatenta, já ia cometendo o mesmo erro que eu já cometi atrás, lá, tempo atrás. Não é mole, gente. Educar filho, educar aluno, não é brincadeira. Mas é mais fácil educar, por mais difícil que pareça ser, ainda é mais tranquilo, mais fácil do que reformar. Vamos guardar bem essa frase que o Isamitiba falou aqui. É mais fácil, apesar das dificuldades, é mais fácil educar do que ter que reformar essa educação. Então, vamos dar o alicerce o mais que a gente puder, firme nessa educação, para que se construa algo sólido, verdadeiro. E ainda assim corre esse risco de ser frustrado lá na frente. Então, imagina se não tiver o alicerce. A responsabilidade cai toda em cima da gente. Deu o alicerce, que se der certo ou der errado, aí já é problema do fulano. Como eu acabei de dizer, não tem a vítima da sociedade. Não existe isso, né? Mas se você não der o alicerce, aí sim, você pode sentar e chorar. Porque aí a culpa é quase toda sua. Porque a responsabilidade de ser pai, mãe, professor, não é para qualquer um, não. Fiquem com Deus.